Assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é gritar muito alto na rua para que todos me escutem. Em seguida, para melhorar o meu foco, encaro o chão por algumas horas para controlar a minha adrenalina e melhorar a minha exalação de fotossíntese. Depois, faço alguns exercícios que aprendi em Munique, na Alemanha, assim me deixando mais forte e me deixando com mais gás e força. Depois, treino a minha aura e os meus poderes de telecinese. Siga-se aí. Ai, como é? Ai, ai. Todos vocês ao mesmo tempo? Vocês são fracos demais. A risada do palhaço assassino. Melhor vocês se esconderem. Tomem muito cuidado. Corra. Se escondam. A caçada vai começar. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਵਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਲ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬੇਹਾਦਾ a bit harder yo I'm a rider provider bring the heat Eu estava na sala, observando o Valentão fazer bullying com o nerd. Então, comecei a rir porque era isso que ele queria, a atenção. Ri e fiz a risada do palhaço assassino. Em seguida, olhei para ele com cara de nojo e desprezo. Então, levantou todos os valentões da sala e tentaram me agredir. Logo, fiz o olhar do anjo caído. Todos começaram a se tremer de medo de mim. Então, começaram a correr. E eu disse: corram, se escondam, a caçada vai começar. Siga para menos. Era o meu primeiro dia na faculdade. Cumprimentei todas as garotas 10/10, quando o valentão, para se exibir para elas, me assustou. Para evitar a briga, fingi que eu era um Therion. Logo todos começaram a rir de mim. Então fiquei enfurecido e farei todos ficarem horrorizados. Mudei totalmente o meu jeito de ser e iria me transformar na frente de todos para que se arrependessem do que fizeram comigo. Então fiz o grito do King Kong. Bati no peito e todas as pessoas começaram a correr de perto de mim. A caçada começou. Faça e passe vergonha. 3 passos para você ser o protagonista na sua sala. Passo 1. Sempre levante na frente da turma e mostre que você está interessado na aula. Peçam para que façam silêncio e que o professor merece respeito, assim todos vão te admirar. Passo 2. Fale como um protagonista. Coloque a boquinha para o lado e mexa a mão, o corpo, a cabeça. Assim todos vão ver que você é autêntico e você vai ser admirado e respeitado. Passo 3. Sempre que estiverem fazendo barulho, peçam para que faça silêncio. Vire para trás, peça silêncio, peça respeito. Assim todos vão ficar em silêncio e te respeitar. E avise para o professor quem está fazendo barulho. Siga e se arrependa. 3 passos para você ser um psicopata narcisista e protagonista na escola. Passo 1. Ande encarando as pessoas, sem medo algum, sem excitação, sem hesitação. Todos vão ter medo de você e te respeitar para sempre. Passo 2. Quando estiver conversando, use a risada do palhaço assassino. Aleatoriamente, todos vão ver que você é muito protagonista. Passo 3. No recreio, fique no seu canto, mentalizando todos os seus planos para acabar com todos os seus inimigos. Siga e se arrependa. Hoje eu estava na escola quando fiz o olhar de calor. Não deu certo. Pensei, vou fazer a olhada alemã. Também não deu certo. Tá, o que eu posso fazer para atrair a atenção de todos e me respeitarem? Tá, tive uma ideia. Fiquei muito bravo e fiz o olhar do anjo caído. Também não deu certo, então comecei a usar a tática do grito. Comecei a gritar e fazer a risada do palhaço assassino. Todos começaram a me olhar e me respeitar. Então
Fiz a olhada do anjo caído novamente. Todos ficaram com medo de mim e me respeitaram o dia todo. Siga e se arrependa. Porque eu sou muito mais forte que vocês. Eu sou muito melhor que vocês. Eu sou melhor que a polícia. Eu sou melhor que tudo. Eu sou o cara. Relato de um psicopata protagonista na escola. Eu estava no fundo da sala mentalizando meus planos para saber como ia conquistar a professora e acabar com todos os meus inimigos, quando a minha audição supersônica foi ativada e alguém estava falando mal de mim. Foi quando eu ativei a minha adrenalina e dei o grito do super alfa. E aí, dei a risada do palhaço assassino. Quando a professora falou, não mexa com ele é especial, foi quando eu senti a energia. Então levantei e fui em direção a ele para praticar a mordida humana. Siga e se arrependa. Relato de um protagonista na escola. Eu estava fingindo que estava dormindo para ver o que estavam falando de mim, até que eu ouvi com a minha audição supersônica. Estavam falando de mim, então comecei a fazer os meus poderes. Contei quantas pessoas estavam falando de mim e comecei a fazer o meu jutsu Naruto Uzumaki. Todos ficaram impressionados quando comecei a fazer, então meditei para começar a acabar com todos eles. Fiz o olhar do anjo caído, já começaram a se tremer, só que quando fiz o sopro congelante, todos começaram a correr. Mostrei para eles quem mandava na sala, siga para menos. Relato de um protagonista com hora na escola. O professor reclamou porque eu estava jogando blocos frutos na sala, então eu fiz o olhar do anjo caído. Ele ficou horrorizado e com medo de mim. Falou para todos que eu era especial. Então fiz o olhar do anjo caído na frente de todos. Todos ficaram horrorizados e com medo de mim. Logo eu comecei a fazer a minha manipulação, o riso manipulador. Todos ficaram com medo, mas 3 homens vieram na minha direção para me bater, então eu me defendi sozinho e agredi todos eles com a minha defesa, que eu aprendi com o Saitama e assistindo muito anime. Me tornei um profissional. Então comecei a fazer a minha meditação de agradecimento para me tornar um rei. Siga e se arrependa muito. Assim que eu acordo, fico virado para a parede por horas para equilibrar a minha aura, por eu ser um vilão, um cara muito mau. Depois vou à varanda e começo a usar o grito do palhaço assassino com a risada manipuladora. Não entendo o porquê dessa grade aqui. Logo, assisto meus animes favoritos, porque eles me ensinam a ser quem eu sou hoje, um ótimo protagonista. Depois, vou ao banheiro e começo a gritar muito para equilibrar e soltar toda a adrenalina do meu corpo. Assim, vou fazer a minha meditação e agradecer aos animes por terem me ensinado a controlar o meu chakra. Siga para menos. Relato de um protagonista com ego na escola. Eu estava fazendo a minha meditação diária para controlar a minha adrenalina quando começaram a me atrapalhar, então pedi por favor para que parassem. Não pararam e começaram a rir de mim. Foi quando eu mostrei para eles o meu poder de telecinese. Todos ficaram horrorizados. Logo, o professor falou para me parar, então eu fiz para ele o olhar do anjo caído. Ele ficou horrorizado também, começou a correr de um lado para o outro. Então comecei a fazer a risada da comemoração, o riso do palhaço assassino. Foi quando a diretora chegou e disse que ia me divertir. Então eu fiz o olhar do anjo caído para ela. Não funcionou, ela ficou muito estressada. Então logo fiz o olhar alemão. Então voltei a meditar. Faça e seja molestado.